Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Glória a Deus. Deus seja sempre enaltecido, Deus seja sempre louvado através das nossas vidas. Eu sou grata a Deus por mais essa rica oportunidade nessa manhã de quarta-feira, 5 de abril. Glória a Deus por tudo. Desejando a todos quantos nesse momento estão me ouvindo, irmãos e irmãs, os de perto e os de longe, um dia abençoado debaixo da graça de Deus, da gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, sobre cada um de nós e sobre os nossos irmãos, irmãs, familiares, amigos, vizinhos, todos, que Deus possa cobrir, guardar e proteger com as mãos poderosas dele. Amém? Irmãos, eu costumo dizer que o pior estágio na vida do ser humano é a cegueira não física, porque quantos que não tem visão, irmãos, fisicamente falando, não enxerga, mas a visão dele espiritual está em Deus. Eu costumo sempre dizer isso, e é uma realidade que quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos ver pessoas, irmãos, que tinham sua visão, sua vista, seus olhos cegos, que não conseguiam enxergar, mas a visão era em Deus, a visão era em Jesus, e eles tinham ali algo especial da parte de Deus, que eles alcançavam receber as bênçãos de Deus, porque a visão dele espiritual era em Deus, era no céu e não na terra. Misericórdia, irmãos, se nós tirarmos os olhos de Deus, nós estamos perdidos e pensamos ser algo sem ser. Nós vamos ver a história aqui de Jonas. Nós sabemos muito bem, irmãos, que nesse momento aqui, Jonas não estava temendo a Deus. Mas na mente dele, ele estava tão cego espiritualmente, que na mente de Jonas ele era temente ao Deus que criou o céu e a terra, quando na verdade ele não estava sendo temente. Então, para ser temente, irmãos, temos que obedecer à ordem de Deus. E ele aqui desonra, ele quebra o princípio da palavra, ele quebra o princípio da obediência. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. A cada um Deus vai escolher com a missão, mas o que Deus entregou nas minhas mãos é responsabilidade minha desenvolver. O que Deus entregou nas tuas mãos, meu irmão, minha irmã, é responsabilidade sua desenvolver. E o que era que Deus queria que Jonas fizesse? Fosse para Nínive pregar o quê, irmãos? Arrependimento. Sempre Deus quis que o ser humano se arrependesse de seus pecados. Sempre Deus tinha os seus profetas, seus atalaias, seus servos para pregar, para ensinar a palavra dele, para não se perder e naquele grande dia ter a desculpa de dizer: "Oh, Senhor, eu só não fiz porque eu não sabia. Oh, Senhor, eu só não mudei a minha vida porque eu não sabia, Senhor." Ninguém vai poder dizer isso, irmãos, porque Deus sempre vai usar alguém. Então Jonas aqui está sendo desobediente, irmãos. Deus manda ele ir para Nínive, pregar arrependimento ali para os ninivitas, e Jonas desvia o caminho. Vamos ver aqui, irmãos, eu não vou ler, é uma história não muito longa, mas se eu for ler tudo, irmãos, o tempo passa muito depressa e nós não vamos, irmãos, conseguir entender o que acontece aqui. Jonas primeiro, irmãos, Jonas capítulo 1, versículo 1 em diante, está escrito assim: "E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim." E Jonas se levantou para fugir da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez o mar uma grande tempestade. E o navio estava para se quebrar. Vou dar uma paradinha aqui, irmãos. Olha que coisa seríssima, irmãos. Quando somos rebeldes, quando somos desobedientes, irmãos,
Não é o adversário que vem, não. Muitos pensam que o inimigo tem algum poder de lançar algo, de fazer algo, de amaldiçoar, de fazer isso. Irmãos, o inimigo ele não tem poder sobre nossas vidas, sobre a natureza, sobre nada, não. Quem foi, irmãos, aqui? Vamos repetir novamente para que fique na tua mente, para que fique guardada na minha também. Quem mandou, irmãos? Quem foi que mandou no vento e no mar aquela tempestade? Jonas, capítulo 1, versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Deus manda no vento, Deus manda no mar, Deus manda na tempestade, Deus manda no homem, Deus manda em que Ele quiser. E ai de mim, e ai de você que não obedecer. Se não obedecermos, irmão, nós vamos padecer, nós vamos sofrer, mas não é o diabo não, viu? A Bíblia deixa claro aqui que foi Deus, foi o Senhor que mandou. Quem manda é Deus, irmãos. Deus manda no homem, manda na natureza, Ele manda em que Ele quiser. E ai da natureza que não obedecer, e ai do homem que não obedecer. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer, irmãos, em 1 Coríntios 9,16, porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois ai de mim, se não anunciar o evangelho, ai de mim, meu irmão, e ai de você. Se Deus mandou você evangelizar, ensinar, pregar a palavra, ai de mim, ai de você, não é mérito não, não é para trazer, sabe, glória não, irmãos, é uma obrigação. Pregar o evangelho é uma obrigação, é uma ordenança do Senhor. E ai de nós se não fizermos isso, nós vamos, irmãos, perecer. Como Jonas, nós sabemos muito bem o que acontece, irmãos. Esse homem não se arrepende. Esse homem, se você ler todo o texto, esse homem vai dormir um sono profundo. E eles acordam ele, pede para que eles clamem ao seu Deus. E esses homens, irmãos, mesmo incrédulos, tendo outros deuses, eles estão ali, olha, clamando ali com a fé deles. E quando eles indagam, interrompem ali o sono dele, começa a questionar quem é ele, de onde ele veio e quem é o Deus dele, ele começa a dizer que é servo do Deus, que criou o céu, que criou a terra, e é temente a Deus, irmãos. Ele declara isso com a boca dele. Eu não estou inventando não, irmãos. Veja aí na sua Bíblia, em nome de Jesus Cristo. Quando eles começam a fazer uma interrupção ali, interromper ele diz assim, ó, Jonas, capítulo 1, versículo de número 9. E ele lhe disse, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez do Deus. E ele disse, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra, ou seja, um Deus grande, irmãos, criador do céu e da terra, tudo que existe nela, foi o Deus que criou. Então, que Deus grande é esse, que Deus poderoso é esse, que manda. Então, a ordenança de Deus, o quê? De início, Deus mandou ele para onde? E para Nínive pregar o que? Arrependimento, porque o povo estava na malícia do pecado, estava ali trazendo um mau cheiro às narinas do Senhor. E ele pede para que ele vá lá, pedir para que aquele povo se arrependam dos seus erros, do seu pecado, para que Deus não viesse destruir aquela cidade. E ele não quer ir, irmãos, e ele não quer fazer o que Deus entregou nas mãos dele. Então, se eu não quiser, irmãos, fazer o que Deus me entregou, fazer conforme Deus determinou eu fazer, eu vou perecer. E não só eu, mas toda a minha família, mas todos aqueles que estão comigo. Observe, irmãos, que culpa tinha esses homens aqui. Mas Deus permitiu ali para tratar com Jonas e de alguma forma causar temor também naqueles homens. Causar temor. Observe, irmãos, que quando Jonas diz isso, veja no 10, irmãos, Jonas capítulo 1, versículo 10. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele tinha declarado.
Ele já tinha aberto ali sua boca. É porque eu fugi de Deus e tal. E começou a se justificar. E os homens ali caem em temor, irmãos. Os homens temem a Deus. Mas Jonas está dizendo que está temendo, mas não está temendo não. Porque se ele estivesse temendo, ele ia fazer uma oração e dizer, tá bom, Senhor, agora eu quero ir para Nínive pregar a palavra. Mas não, irmãos, todos nós já conhecemos. É necessário Jonas parar no ventre de uma baleia, de um grande peixe. Por quê? Porque ele pede para que aqueles homens lancem ele no mar. Aqueles homens já tinham perdido um monte de pertences, já tinham perdido muitas coisas. Irmãos, sem Jesus, sem Deus, sem obediência à palavra de Deus, irmão, nós vamos perder muitas coisas. E o principal, irmão, se não obedecermos, é a salvação. O principal, ainda não falo que é os bens aqui, que não é nada desta terra, mas é a salvação. Se continuarmos teimando, se continuarmos com a cegueira espiritual, sem querer fazer o que Deus mandou. Deus mandou você fazer algo, Deus mandou eu fazer algo, precisamos obedecer, irmãos. E Jonas vai ali, ele é jogado, ele é lançado ao mar. E ele é engolido por aquele grande peixe. E lá ele começa a orar. 3 dias, irmãos, ali dentro. Quando ele começa a gritar, quando ele começa a aclamar, Deus ouve a voz dele, Deus responde. E aí sim ele vai. Mas mesmo assim, irmãos, o coração de Jonas está tão endurecido. Jonas está sem visão espiritual nenhuma, irmãos. Que quando ele prega e o povo se arrepende, ele se entristece. Então nós não podemos, irmãos, de forma nenhuma, não importa no passado o que te fizeram, mas queira essa pessoa liberta, queira essa pessoa salva, queira essa pessoa liberta para a glória de Deus. Não queira de forma nenhuma retribuir o mal por mal, mas queira que esta pessoa venha ter entendimento da palavra, porque somente o arrependimento verdadeiro, genuíno, traz a transformação do caráter do ser humano, irmãos, através do conhecimento da palavra, através do conhecimento da verdade, que é a Bíblia Sagrada. E Jonas, nós sabemos muito bem o final dessa história, irmãos, ele se entristece, ele pede até a morte. Jonas, de forma nenhuma, demonstrou, momento algum, alegria por aquele povo ter se convertido, ter se arrependido e agora está mudando de vida. Irmãos, nós precisamos fazer uma análise das nossas vidas com urgência, porque é Deus que nos conhece por dentro e por fora. Nós precisamos, irmãos, almejar o céu não só para nós, não só para os nossos, mas para todos, pelo qual Deus colocou no nosso caminho, evangelizar, falar. A nossa parte é pregar, a nossa parte é ensinar, e agora o restante já não é mais conosco, é o Espírito Santo de Deus que convence. Mas você observa, irmão, se você ler toda essa história, você vai ver que Jonas não se alegra quando aquele povo se converte. Que triste, né, irmãos? Que lamentável. Então, o verdadeiro amor de Deus, irmãos, em nós, Ele quer que seu irmão, quer que seu próximo, independentemente do que ele fez, que ele venha ter um verdadeiro encontro. A maior alegria, irmãos, do cristão verdadeiro é saber que tem pessoas se rendendo. É saber que tem pessoas mudando de vida para agora viver uma nova vida em Cristo Jesus, entendendo, compreendendo o Evangelho. Essa é a maior alegria, irmãos, do cristão. O próprio Deus diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Sempre Deus quis a humanidade arrependida, rendida, convertida aos pés dele. Sempre Deus quis isso, irmãos, a humanidade. Sempre. Então a pregação é a mesma, irmãos, desde o início da criação, quando Adão e Eva pecam, Deus quer ali que eles confessem o seu pecado, Deus quer ali que eles confessem os seus erros, mas Ele está ali jogando um para o outro. Ela joga para a serpente e ele depois acusa, foi essa mulher que o Senhor me deu, foi ela que me deu para comer da fruta. Então, irmãos, no grande dia do juízo não vai ter como você jogar para A ou para B. Por que não serviu a Deus? Por que não se dedicou da vontade de Deus? Por que não fez o que Deus mandou você fazer? Não vamos ter desculpa. Deus está dizendo, você tem que obedecer a mim. Deus mandou Jonas ir para Nínive. O que era que Jonas queria fazer em Tarsis, irmãos? O que era que Jonas queria desobedecer a Deus?
Então lembra, meu irmão, para de temer o diabo, para de temer a afronta, seja lá de quem for. Quem manda é Deus. Deus manda no homem, manda no mar, manda no vento, manda em que Ele quiser. Na tempestade é Deus que manda. É Deus que manda em tudo, irmãos. Então não fique com medo, não. A palavra contrária que lançaram. Fizeram isso. E aqui. Meu irmão, só faz alguma coisa. O adversário, ele só faz alguma coisa quando Deus permite. Acredite na Bíblia. Acredite nos ensinamentos de Cristo. Lembra que Jesus disse para Pedro, Satanás pediu para ele te cirandar, mas eu roguei ao Pai. Então Satanás, ele pede, irmãos, permissão, porque ele não tem poder nenhum sobre o ser humano, a não ser que Deus permita. Então tema unicamente, obedeça, que eu vim obedecer também, unicamente a Deus, unicamente às ordenanças dele, em nome de Jesus Cristo, e pare de temer o homem, a dificuldade, o vento contrário, seja o que se levantou, foi com a permissão de Deus. E Deus quer mostrar algo para mim e para você, para obedecer, temer de verdade. Não pensar que é temente, não pensar que é obediente, mas temer de verdade e obedecer de verdade. E assim Deus se manifesta nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Acredite. Quando ele foi tocar também em Jó, irmãos, ele toca aleatoriamente na vida de Jó, o adversário? Não. Foi pedir permissão a quem? A Deus. Então tema unicamente esta palavra em nome de Jesus Cristo e cai por terra todo medo, toda afronta, toda covardia. Há poder no sangue de Jesus, irmãos. O inimigo não tem poder na minha vida, não tem poder em nada que é meu, a não ser que Deus permita. Amém? Oremos. Pai santo, Pai querido, Pai amado, graças e graças eu te dou. Santo, santo, santo de Israel, tu és tremendo e poderoso, o Deus que criou o céu, a terra, o Deus que criou o vento, o mar, a tempestade, todas as coisas, o mar, tudo que nele existe, Pai, foi o Senhor. Obrigada, Pai, por tudo.